uma coisa estranha falar para jovens, viu? A Silvia falou, o senhor está estranho, tá? Realmente, a hora que a gente entra e vê tantos jovens cheios de vigor, com tanta disposição, a cabeça acesa, não é? Todo mundo atento. A gente já está para lá dos 60, cabeça branca. O que eu estou fazendo no meio dessa moçada, não é? Para mim é sempre assim meio estranho falar para jovens depois que eu passei de alguns anos, né? Eu fico com a impressão de que a palavra não vai chegar como eu gostaria, porque a gente está em mundos diferentes e linguagem diferente, os objetivos de vida já não são mais os mesmos. Eu já não sei como um jovem hoje pensa. Eu já não sei mais qual é, digamos, o projeto de vida de um adolescente. Já criei meus filhos, já estão todos com vida feita. Então a gente fica assim naquele hiato, né? Aquele vazio. E isso traz insegurança para a gente. Se eu pudesse ter a idade aí do pastor Samuel, não é? Cara jovem, descolado, eu acho que eu me sentiria melhor falando para um público como vocês. Vou fazer essa experiência. Não sei se vai dar certo. Eu dei ao Bruno o tema Sal da Terra. Não é, Bruno? Cadê o Bruno? Está aqui. Sal da Terra. E realmente eu quero falar um pouco sobre isto, por um viés diferente, para tentar trazer uma reflexão que talvez ajude vocês a abrir um pouco mais os horizontes a respeito da fé cristã. Primeiro quero começar contando um pouco da minha experiência, não é? Eu, talvez como todos vocês, fui criado em lar cristão. Eu morava numa fazenda. Meu pai se converteu, acho que eu tinha 6 para 7 anos. Faz muito tempo. E a gente saía lá da fazenda onde morava, ia para a igreja pequenininha, ainda uma congregação. E alguns anos foram assim. A minha visão de vida, minha visão de mundo, estava circunscrita àquele caminho que me levava da fazenda até a igreja. Com o período escolar, então, o caminho que me trazia da fazenda até a escola, naquele tempo grupo escolar, depois ginásio, depois segundo grau. Então, à medida que os anos foram passando, a minha visão de mundo, ela ia então tendo uma diversificação. Quando cheguei na adolescência, passando por um tumulto religioso, espiritual, entrando no segundo grau, eu comecei a perceber o mundo. Então, as amizades, a sala de aula, professores, os ambientes que eu passei a frequentar, aquilo tudo me envolveu de maneira tal que a igreja perdeu o sentido para mim. Então agora eu achava que aquela experiência de conhecer o mundo e de ter novas amizades, ela era mais importante, mais relevante do que trilhar aquele caminho estreito que levava até a igreja, assistir o culto, voltar para casa, etc. Aquilo para mim era um estreitamento de experiência, não cabia mais, não é? Em todo caso, essa experiência, no entanto, vamos dizer, de alargamento da visão e que me levou para muitas outras experiências, ainda assim, digamos, experiências que não tinham aquilo que eu esperava. Eu, de fato, à medida que fui crescendo,
E à medida que fui conhecendo mais a realidade da minha cidade, dificilmente saía da minha cidade, a não ser para visitar algum parente, não é? Eu vim pisar fora do estado para fazer vestibular em Uberlândia em 78, quer dizer, eu não conhecia nada. Eu conhecia aquelas pistas estreitas, aqueles caminhos estreitos, conceitos estreitos, de tal modo que a fé já não cabia mais dentro daquilo que eu imaginava que era o mundo que eu podia experimentar. Ou seja, a fé ficou muito pequena, o Deus ficou muito pequeno. Parece que não havia nada na fé que pudesse explicar aquilo que eu estava experimentando. Mais tarde vem vestibular e os estudos, eles nos dão uma dimensão da realidade muito ampla, não é? E veio o conflito da fé com aquilo que agora eu estou conhecendo. E eu não tinha nenhuma base para enfrentar a diversidade daquela realidade nova que eu estava experimentando. Isto me leva a pensar que muitas vezes as nossas igrejas, elas estão às vezes tão fechadas e o ritual religioso é tão estreito e o conhecimento que se adquire dentro da igreja é tão mal distribuído e às vezes não se relaciona com as outras realidades da vida e a pessoa fica, de fato, numa crise existencial, não é? Esta fé não me serve mais. Estas coisas que eu estou experimentando, eu não tenho como conciliar isso com a fé que eu recebi. O que fazer? Eu passei por uma nova descoberta do que é a fé, do que é a pessoa de Jesus, do que é a grandeza de Deus. A minha volta para a comunhão da igreja foi uma volta que me custou muito sofrimento. Sofrimento, na verdade, de compreender quem era Deus, de tentar colocar agora o mundo dentro de Deus, de colocar o mundo dentro da fé, colocar a ciência dentro da fé. E essa é uma experiência que custa muita angústia para a gente. A gente se angustia muito. A gente busca e às vezes não compreende, não tem ninguém para ajudar. Eu não tinha um mentor, eu não tinha um pastor que pudesse me orientar. E vou dizer a verdade, muitas vezes os pastores não estão preparados para isto. Esta é a realidade. A igreja em si não está preparada para isto. Ela quer simplesmente enquadrar as pessoas. Ela quer que o adolescente e o jovem se comportem daquele modo como ela decidiu. Quer dizer, nós, como crentes, muitas vezes experimentamos uma realidade que é aquela de todo mundo decidir por nós. A igreja decide por nós. O pastor decide por nós. Enfim, a herança que recebemos e que está muito mal assim alinhada com a realidade é que, na verdade, eu tenho que acreditar. Quer dizer, a crença passa a ser uma coisa forçada. E os questionamentos que chegam, então, fazem com que a gente fique pensando, mas eu tenho que crer apesar de tudo isso? Eu tenho que crer mesmo aqui na minha alma, eu não ter a condição de harmonizar uma coisa com a outra, eu tenho que viver num mundo dividido. Aqui eu sou crente, lá na faculdade eu sou outra coisa. Essa separação, essa ruptura, ela é muito difícil de resolver. Bem, eu estou compartilhando essa experiência porque eu entendo que a mente cristã, ela é uma mente que precisa se desenvolver, digamos assim. A fé cristã,
ela precisa buscar, digamos, o enquadramento, ou melhor dizendo, a compatibilização com a realidade, com todas as áreas da realidade, com todas as áreas da experiência humana, com o todo. Com o todo. O que é o todo? Eu escolhi esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, para tentar trazer para vocês um alerta, não é? A respeito até mesmo de como nós lemos a Bíblia, não é? Mateus capítulo 5, versículo 13, estamos logo no início do Sermão da Montanha. O texto diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. No verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Bem, o que é a terra? O que é o mundo? Jesus usa duas palavras aqui. Não só para enfatizar, certamente, a ideia de sal, mas também para enfatizar, digamos, o destino do sal, que é a terra. E quando a Bíblia usa essas duas palavras, terra e mundo, na verdade ela está usando para indicar a totalidade, para indicar o todo. Então a palavra para terra, que é usada aqui por Jesus, é a palavra planetária, é o nome que se dá ao planeta Terra. Não é o chão, é ao todo. A palavra que Jesus usa para a luz do mundo é também a palavra para o universo. É cosmo. E a palavra cosmo significa o todo, tudo que existe, todas as coisas que existem. Então é a luz para o todo, o sal para o todo. E se é assim, então a fé cristã tem que se expandir. A fé cristã não pode ser aquela meia dúzia de regras e de doutrinas e de conceitos que forçam o indivíduo a ter uma vida cristã isolada, em ruptura com a realidade, às vezes até em ruptura com a si mesmo. A fé cristã é englobante. A fé cristã é para que você pense o todo à luz do que Deus nos revela na sua palavra. Nós, então, somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Ora, estudar a terra e estudar o mundo é um desafio para todos os cientistas e todos os homens da pesquisa científica no mundo. Ou seja, tudo aquilo que envolve o conhecimento, a descoberta, etc., não é? Diz respeito a este conhecimento da terra ou do universo. O cristão está então inserido nisto. O cristão está inserido nesta tarefa de tratar com a terra. Ele está inserido nessa tarefa de tratar com o mundo criado por Deus, este universo que Deus criou. Quando somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos para o mundo que Deus criou, para o todo. Então, desse modo, eu acho que a gente pode, de repente, trabalhar melhor esta relação nossa com a sociedade, a relação nossa com a universidade, com a ciência, com a política, com os desafios da ecologia, com os grandes mistérios da astronomia, os grandes desafios da medicina. E, é claro, os grandes desafios de construir uma comunidade humana. Terra, cosmo,
Então, ser sal da terra não é somente, digamos, aprender uma teoria de como dar sabor ao mundo. A gente aprende sempre que ser sal da terra é ser aquela pessoa que traz sabor para onde ela está. Então, a presença dela vai trazer preservação para a terra. Bem, ideia de sabor, de preservação, claro, estão aqui. Mas ideia de sabor e preservação estão aqui destinadas a um objetivo, a um lugar. E este lugar é a terra. E como é que vou ser sabor, e como é que eu vou ser preservação nesse conjunto, nesse contexto de planeta Terra, globalizado? Esse é um desafio que eu deixo para vocês pensarem. Jesus pensava abrangentemente. Nós precisamos também pensar no papel do discípulo aí, que segue Jesus, esse Jesus maravilhoso, cuja mente, cuja mentalidade, cujo raciocínio, não é? É sempre uma mentalidade englobante. Pensa em tudo. Às vezes a pessoa é incrédula porque pensa pouco. Aliás, os ateus têm sido acusados exatamente disto, não é? Eles são ateus porque eles não pensam direito. Eles não pensam o todo. Eles não pensam de forma radical. Eles simplesmente querem negar a Deus e querem construir um conhecimento que justifique a negação de Deus. Mas Deus é muito maior que isto. Muito maior. E Jesus então nos desafia aqui a olhar o todo. É a terra in totum, como se diz no latim, não é? No seu todo. Jesus nos ensina então a pensar em termos globais. Por isso a fé cristã que precisa se desenvolver de modo tal que ela tenha respostas para todas as questões levantadas no mundo de hoje. Todas. Por sua vez, o cosmo, não é? O universo. Jesus sempre pensou a sua mensagem, o evangelho, para o mundo. Ele não pensou a sua mensagem para um país, para uma etnia qualquer, para um povo de uma língua apenas. Jesus pensou a sua mensagem para o mundo. E aqui a palavra é cosmo. Ou seja, todo o conhecimento que temos do universo deve trazer em si a compatibilidade com a mensagem de Jesus. Jesus é a razão de ser de todas as coisas que existem. Teilhard de Chardin, um cientista católico do século XX, ele dizia que o universo tem um ponto ômega, ou seja, tem a criação, certamente, mas tem também sua finalidade, o seu horizonte final, que é Cristo. Todo o universo é crístico, ou seja, todo ele tem as marcas de Cristo, porque foi em Cristo que todas as coisas foram criadas. A maior, da finita à infinita. O discípulo de Cristo, portanto, no mundo, ele deve ser a testemunha de Jesus no mundo de Deus. O mundo expressa a glória de Deus. O mundo reflete a sabedoria de Deus. Este mundo precisa estar dentro, ou seja, explicado. Ele precisa estar, de certa forma, contido dentro da sabedoria de Deus, do Evangelho, da Escritura. De tal modo que quando conhecemos a realidade, nós não conhecemos a realidade por si mesma, nós conhecemos a realidade naquilo que ela expressa da sabedoria e da glória de Deus no que vemos. Esta
digamos, esta visão mais elástica, mais globalizada, ela é muito importante hoje. Muito importante. Como é que se constrói essa visão? É claro, vai muito da sua experiência pessoal, vai muito do modo como você viveu até aqui e do que agora, na sua maneira de ver a vida, o mundo e a realidade, a fé cristã significa para você. De repente você está na igreja, você está acompanhando os seus pais, os amigos, mas a fé cristã mesma não significa mais nada para você. Não faz diferença na sua vida. Ela não contribui em nada para você compreender a realidade. Ela não te ajuda a explicar nada. Então isso precisa mudar. É nisto que a mentalidade cristã precisa de se ampliar, porque a tradição religiosa empobreceu a visão cristã. O dogmatismo enfraqueceu a visão cristã. A religiosidade, ela estreitou a visão cristã. A visão cristã não é meramente uma visão da realidade, porque ela é uma visão do todo, de tudo que há. E eu não vou deter em ponto nenhum aqui, mas eu vou só citar para dar a vocês assim uma ideia de como precisamos pensar a realidade de forma um pouco mais abrangente. Abrangente. Pensar a vida humana na Terra. O que é a vida humana na Terra? Hoje o que nós vemos é um emaranhado de conflitos na Terra. A vida não vale nada. As nações estão se destruindo umas às outras. A Rússia quer dominar a Ucrânia, Israel quer dominar o Oriente Médio, Estados Unidos quer o Canadá e a Groenlândia para ele quer todo mundo no seu quintal. Quer dizer, o mundo virou uma disputa de poder e de riqueza. O que é o mundo? O que é, na verdade, a vida humana na Terra? Volta lá na criação. Qual foi o objetivo de Deus na origem? Se nós voltamos à origem, e se nós acompanhamos a história, nós então estamos caminhando de forma a ver o desenvolvimento da sociedade humana da perspectiva da origem. Se perdemos a origem, perdemos o sentido, perdemos o rumo. O pensamento fica a esmo. A origem é o segredo do pensamento. O pensamento funciona a partir do momento em que ele toma a origem para explicar o que é possível, as possibilidades e o que deve ser a história do homem na Terra. Depois, pensar a felicidade humana na Terra. Se na primeira questão nós estamos aí com a criação, o que é a criação, quais as dimensões da criação, em que a criação se desdobrou, o que ocorreu desde a criação até agora. Quando nós pensamos na história humana na Terra, nós pensamos na sua felicidade. Pensar a felicidade humana na Terra. Por que a felicidade humana é hoje uma das questões mais debatidas em todos os lugares? Por quê? Porque ninguém consegue ser feliz. Porque os laços não duram. Porque os sentimentos estão fragmentados. Porque o ser humano está se desmanchando. Estamos entrando numa era pós-humana. E qual é o papel do crente, do cristão, do discípulo, dentro de uma sociedade assim? Aí voltamos ao sal e à luz, não é? Porque aí o cristão, ele vai dar a integridade, a estabilidade, a direção. Ele vai poder dizer o que é realmente a felicidade e onde encontrá-la.
Também a missão humana na terra, temos que pensar a missão do humano na terra. O que é que o homem deve fazer na terra? Temos os problemas da ecologia, temos as consequências do uso desmedido dos recursos naturais, nós temos uma mudança radical no clima. Qual é a opinião sua sobre isso? É a opinião do cientista? Ou você pode dar uma opinião como cristão? Ou você pode dizer aquilo que a palavra de Deus, na verdade, instrui o seu coração e a sua mente para você poder, então, dar uma resposta. O homem foi criado na terra com uma missão. A missão do homem era cuidar e cultivar o jardim de Deus. Ora, se perde esta referência, você destrói tudo o que tem pela frente. Ainda mais depois que pecou. Depois que pecou, o homem não respeita mais nada. O que ele quer é usufruir. O que ele quer é angariar. Ele quer tudo para si, ele é movido pelo egoísmo. Mas, se voltamos lá, sobre a missão do ser humano na terra, está lá. Deus criou o homem e colocou ele no jardim para cuidar e cultivar. Mas tem muito empresário, tem muito milionário, tem muito governo humano que quer convencer a gente de que os objetivos deles é que estão certos. E nada de pensar nesses paradigmas da origem. A origem ficou para trás, é história, é paleontologia, é arqueologia, não é o hoje. Mas transgrida as origens para você ver o que acontece. Você vai ficar sem ambiente. Você vai ficar sem a terra. Daí a ideia do sal da terra que conserva. Aí sim, o cristão vai poder agir, vai poder dar a sua opinião, vai fazer as suas pesquisas para iluminar o mundo, dizendo: olha, esta não é a direção que Deus tem para nós. Neste ritmo, tudo será destruído e contaminado. Ora, a religião, a fé da humanidade, vamos pensar isso? Vamos pensar o que é a fé, o que é a religião? Ora, nós estamos numa igreja, nós somos crentes, nós somos vistos como religiosos. O que é a religião? E o que é que estão fazendo com a religião? E como o mundo avalia hoje a religião? Qual é o grau de aprovação ética e moral dos líderes religiosos hoje? É assim que você quer a sua igreja? É assim que você quer o cristianismo? É assim que você vai ser? Então, essa é uma situação muito importante. Por último, pensar a salvação da humanidade. Salvação não é só uma questão de, digamos, salvar a alma. Salvação é um plano de Deus muito abrangente. É claro que a salvação é o encontro do homem e da mulher com Jesus Cristo. Ele sela uma aliança e ele tem os seus pecados perdoados e ele é justificado diante de Deus e ele toma posse da vida eterna. Ok? Mas a salvação abrange muito mais que isto. A salvação vem da eternidade. A salvação foi já pensada por Deus antes de criar o homem. Nós hoje usufruímos da salvação, mas ela foi pensada antes da criação. E nós estamos destinados à vida eterna, mas a salvação ainda estará operando até que todas as coisas cumpram o propósito de Deus, o tempo e a eternidade. Hoje nós somos, digamos,
hóspedes do tempo. Vivemos no tempo. O tempo é que marca o ritmo de nossa vida. O tempo marca início e fim. O tempo é que nos diz que vamos morrer, que vai ter um fim, que aqui não existe eternidade, que a eternidade está numa outra dimensão. Mas a salvação é aquilo que une o tempo com a eternidade, é que faz a passagem. Quando aqui tudo terminar, pela salvação em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que na eternidade tudo vai continuar. E de que não haverá mais esse dilema ou esta dicotomia, esse dualismo entre tempo e eternidade. Lá será tudo uma harmonia. Que coisa maravilhosa! A superação do tempo, da morte, do pecado, e aí então a consumação disso tudo na eternidade, sem perder nada. E sem perder nada significa, não pense que a eternidade é o lugar onde você não vai fazer nada. Tem gente que pensa a eternidade como um grande coral, não é? O coral mais bonito vai ser o do céu, porque não vão ficar eterno e eterno e eternamente cantando. Eu estou lascado. Só se Deus me der outra garganta e outro estilo, porque, olha, isso é cansativo, isso é enfadonho. Não me venha dizer que eu vou ficar no céu o tempo todo. Olha, essa realidade pintada a respeito da eternidade, ela é falsa. O céu é dinâmico. Leia o Apocalipse. Leia o Apocalipse. O céu é dinâmico. Há uma vida lá muito mais interessante do que a vida aqui. Agora, como será? Aos olhos não foi dado ver, à mente não foi dado conhecer. É presente de Deus para nós. Presente você não abre antes da hora, não. Aliás, meus filhos eram complicados, sabe? Não tinha jeito de esconder presente deles. A hora que eles entendiam que era um presente, olha, mas é para a semana que vem. Bastava virar as costas. Você também é assim? Não sabe esperar, né? É claro, ninguém sabe, quer logo abrir para ver o que tem ali dentro. Mas esse presente de Deus para nós, que é a vida no dinamismo da eternidade, esse você vai conhecer só quando chegar a hora. Ok. Será que dá para a gente ampliar então a ideia do sal e da luz? Chegando então ao conceito mais global da terra e mais abrangente do cosmo? Então a fé cristã tem que se expandir. Se você é um crente, procure compreender aquilo em que você crê. Não é liçãozinha de escola bíblica dominical. A fé é muito mais. E ela pode abrir os seus horizontes. E ela pode te dar uma consciência da realidade, vamos dizer, uma cosmovisão que vai te encantar. E que vai sanar muitas das suas dúvidas. Porque você já vai pensar com mais amplitude. Você vai poder explicar questões com muito mais argumentos. Você vai compreender muito melhor quem é Deus. Aliás, tem um livrinho do exegeta britânico J.B. Phillips, antigo, da minha época de juventude. O título é Teu Deus é Muito Pequeno. Exatamente esse, o título do livro. Teu Deus é muito pequeno. Se você ainda não conhece a grandeza de Deus, comece a explorar isto. Eu diria que uma boa leitura ajuda. Eu coloquei lá no grupo da igreja, depois vocês podem compartilhar, esse livro do John Stott, chamado Mentalidade Cristã. Excelente livro para você poder, então,
trabalhar esse seu pensamento, esses seus questionamentos, à luz de alguém que foi um dos homens mais, digamos, sábios do século XX, John Stott. Eu coloquei um outro dele lá, Discípulo Radical, que é também onde ele procura mostrar como que pensar a fé cristã e viver a fé cristã é um desafio muito interessante, tá? E eu sugeriria também os livros do C.S. Lewis. Já estão todos em português, graças a Deus. Esses livros estão disponíveis nas livrarias. Esse aqui é um dos que eu mais gostei dele. Aqui ele está traduzido como A Essência do Cristianismo Autêntico. Esse livro me abriu a visão. Antes de eu ir para o seminário, eu fazia ainda faculdade. Na época eu fazia física na Federal. A minha mente estava a 1000 por hora. E eu diria que os conflitos entre a fé e a ciência estavam me tirando o sossego. E aí caiu nas minhas mãos o C.S. Lewis. E aí me ajudou a entender muita coisa. E a entender que a fé cristã não é esse conjuntinho de conceitos minúsculos que a gente aprende pela vida. É muito mais. É muito mais. Envolve ciência, envolve astronomia, envolve filosofia, envolve biologia, envolve todas as áreas do conhecimento humano. E a gente pode fazer disso uma salada muito gostosa. E eu espero realmente que vocês tenham um crescimento na vida cristã e na sua capacidade de explicar aquilo que você crê, para que você seja sal e luz